Vocês vivem dizendo que o governo é ineficiente. O governo é extremamente eficiente para aquilo que ele se propõe. O objetivo do governo não é dar educação, dar saúde, dar qualidade de vida. Tudo isso são desculpas, são mentiras criadas para que você não se revolte contra ele. A única função real de um governo coercitivo, que é o Estado, é tomar o seu dinheiro. E isso ele faz como ninguém. Claro, usando como artifícios para evitar a revolta muitas mentiras, como por exemplo que o seu salário é corrigido pela inflação. E isso te dá aquela tranquilizada no peito, né? Você pode ficar acomodado porque você pensa que não está sendo roubado. Logo, não precisa fazer nada, não precisa se proteger. Mas assim como na lorota da educação e da saúde, a lorota da inflação também existe. E é por isso que eu volto a afirmar, o Bitcoin está de graça, especialmente para o brasileiro. Mas o que é isso, meu Deus? Um relatório dos likes do canal. Vocês não estão dando like, não? Não é possível, eu vou desistir. Peraí, vou até ver direito aqui, vou até o óculos do 38 para me ajudar a enxergar melhor esse absurdo que eu estou vendo aqui. Que é isso, meu nobre? Olha aqui a situação, hein? Ninguém dá like no canal. Aí eu vou desistir, hein? Vou desistir, vou parar com esse negócio de fazer vídeo que não tá dando certo não, né? Deixa o like aí, custa nada. Começa o vídeo de hoje com este gráfico que está aí na tela, um lindo gráfico maravilhoso que compara o crescimento do salário médio brasileiro contra o M2, que eu já vou te explicar o que é. Isso de 2010, estamos aqui, né? Até hoje, até 2024. E olha essas bolinhas azuis, que gracinha! Elas representam aqui o aumento, o crescimento do seu salário ao longo desses 14 anos. Olha que legal, as bolinhas vão subindo pouco a pouco, pessoal. Ou seja, o seu salário vem sendo reajustado. Deve estar muito próximo ao da inflação. Isso se você acreditar que inflação é aquela cestinha lá, é aquele índice IPCA, IGPM, IGGGI que o governo cria, né? Uma cesta de produtos e serviços que ele escolhe. Quem escolhe? Ele. O político define quais produtinhos estarão dentro dessa maravilhosa cesta e de vez em quando altera a regra para definir o que é a inflação. Mas inflação não é aumento de preço. Aumento de preço é consequência da inflação. Inflação, como o nome diz, é uma inflação da base monetária, da quantidade de dinheiro que existe na economia. E isso não se mede com IPCA, com IGPM. Isso se mede com M2, que mostra justamente o aumento da base monetária. E esta maravilhosa linha amarela subindo de forma incrível aqui nos mesmos 14 anos é justamente o crescimento percentual do M2, da base monetária brasileira. Vocês percebem um aumento desse crescimento justamente a partir de 2019, 2020, quando tivemos a pandemia. E é esse M2, essa linha amarela, que representa a inflação real. Quanto o seu poder de compra está sendo diluído. Ou seja, para você não ter essa diluição, o seu salário teria que crescer na mesma proporção. Ao invés de ser essa linha azul, que pouco sobe, teria que acompanhar exatamente a linha amarela, o que está muito, mas muito longe de acontecer. De forma que isso não fique tão perceptível para você, o governo tem algumas artimanhas. Por exemplo, aqueles itens que fazem parte da tal cestinha do IPCA, do IGPM, o governo controla o aumento de preço. Ele evita que esse aumento de preço fique muito descolado do seu salário, porque você conseguiria enxergar isso no próprio índice. Enquanto isso, os outros índices que estão fora da cesta sobem muito acima da média. Outra forma de manipular isso é com shrinkflation, ou reduflação em português. Você vai comprar aquela linda barra de chocolate no mercado, mas ela vai cada vez encolhendo mais de tamanho, sem que você perceba a diferença de 5% no tamanho, depois a diferença de 7% no tamanho, a diferença de 10% no tamanho, e aí, quando você analisa a diferença de preço, não mudou tanto, né? Claro que mudou. Se você estiver analisando ali o preço pelo quilo, mudou extremamente. Mas quando você analisa o preço pelo mesmo item, aí não mudou. Afinal, o item encolheu. Não só isso, alguns itens vão manter o mesmo tamanho, mas a qualidade vai cair. Por exemplo, o leite condensado, que virou aí um leite de qualquer coisa misturada que vendem atualmente.
E dessa forma, a sua qualidade de vida vai piorando pouco a pouco, meio que cozinhando o sapo, né? Lentamente, e você não percebe, porque essa diferença acaba parecendo pequena para você no ano a ano. Mas quando você pegar ali 10, 20 anos, a sua qualidade de vida desabou. Mas tudo tem um limite, e quando isso atinge esse limite, como por exemplo a nossa vizinha Venezuela, o povo decide abandonar a moeda estatal e migrar para alguma coisa que tenha mais qualidade. Lá na Venezuela, o pessoal não usa mais o tal do peso local lá, a moeda local. Eles migraram para algumas opções, eu mostrei isso para vocês em algum vídeo, né? Eles migraram para dólar, sim, eles fazem trocas com a moeda americana e também com ouro, vejam vocês, como eles fazem lá a extração de ouro, né? Eles usam ali pó de ouro, pequenas quantidades de ouro para fazer negociação nas cidades. Na fronteira com a Colômbia, usam a moeda colombiana e assim por diante. Então, existe um limite. Aqui no Brasil, esse limite ainda não foi totalmente alcançado, mas aqueles que têm uma visão um pouquinho melhor já começam a buscar opções, como, por exemplo, o Bitcoin, as criptomoedas que tiveram um crescimento absurdo no Brasil, sendo maiores, por exemplo, do que a Bolsa Brasileira. Tudo isso que eu te expliquei está ligada à minha tese de que o Bitcoin tende a explodir até o ano que vem. Eu vou te mostrar isso graficamente e também porque você precisa ser rápido, porque essa portinha, essa janela para você fugir desse absurdo que está acontecendo no Brasil, ela está cada vez menor, ela está se fechando. Talvez você não tenha muito mais tempo. Bom, vamos começar a análise olhando para o ouro, um outro ativo escasso que é utilizado quando acontecem momentos de crise. É guerra, é crise financeira, ou seja, tem aí um distúrbio na economia, o pessoal tende a migrar para o ouro. E o ouro vai fazer essa movimentação antes do Bitcoin, que é o novo da turma, né? É o novato. Então o Bitcoin acaba se atrasando em relação ao ativo mais tradicional. Olhem o gráfico do ouro para reparar como ele também formou uma bandeira de alta, né, recentemente aqui. É claro que no gráfico do ouro a gente tem que afastar um pouco mais, porque ele é mais lento do que o Bitcoin, mas era a mesma formação aqui de bandeira de alta, com um rompimento justamente nesse momento que vocês estão vendo aqui na tela, né, rompeu e aí teve a disparada que é esperada, fazendo o ouro alcançar uma nova alta histórica. Acontece que o Bitcoin é conhecido como ouro digital, justamente devido às suas qualidades, né? A sua escassez, a sua emissão controlada, o seu hedge contra excesso de liquidez. E olhem como está o gráfico do Bitcoin nesse momento. Esse é o gráfico semanal, né? Tivemos, então, essa forte subida e depois esse canal aqui descendente criando, né? Fazendo uma formação de bandeira de alta que vai ser confirmada a partir desse rompimento que ainda não aconteceu. O preço está aqui, ó, nesta setinha amarela aqui embaixo, né? 57 mil dólares. Portanto, estamos na parte de baixo dessa potencial bandeira de alta. Agora, qual seria a tendência quando o Bitcoin tem as mesmas qualidades, mesmas características de que o ouro, de proteger você desses distúrbios da economia? Seria o preço eventualmente voltar a subir, como eu espero, para o último trimestre desse ano e para o ano que vem, romper o topo dessa bandeira e, assim como o ouro, atingir uma nova alta histórica lá em cima. Ah, Guilherme, mas você é um bitcoiner maluco! Da onde vai vir esse volume do nada para encher de compras no Bitcoin? Bom, esse gráfico aí na tela mostra para vocês os prejuízos não realizados nos investimentos americanos, nos Estados Unidos. E a situação, pessoal, é caótica. Olha o tamanho do buraco, do fundo que vocês têm aqui, em comparação à grande crise financeira de 2008. 2008 era isso aqui, ó, prejuízo não realizado. O prejuízo não realizado agora, ele é astronômico. E por que isso aconteceu? Porque tivemos uma repentina alta na taxa de juros. O governo americano subiu muito rapidamente a taxa de juros. Então, diversos investimentos ligados ali, que dependiam de uma taxa de juros baixa, do nada passaram a perder dinheiro. E aí existem duas formas do governo evitar o caos completo na economia. Uma é trazendo a taxa de juros de volta para zero, o que não deve acontecer e também seria extremamente demorado. A outra opção é o conhecido resgate, imprimir dinheiro, aumentar a liquidez da economia para resgatar essas empresas, esses investidores. Mas aí existe um problema. O governo não pode baixar taxa de juros e imprimir dinheiro com a inflação alta, aquela inflação fake que eu expliquei para vocês no início do vídeo. Então é necessário uma mágica. Como uma mágica? Plum. Uma mágica que faça a inflação chegar exatamente no ponto que o governo tinha falado que ia trazer.
Olha só, pessoal, exatamente hoje sai aqui o reporte de inflação mostrando que a inflação atual dos Estados Unidos é exatamente aquela que era prevista pelo Banco Central americano. Que coincidência! Acontece logo na véspera aqui da semana onde eles vão falar sobre taxa de juros. Então, quer dizer, no dia 18 de setembro, na semana que vem, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, vai divulgar a nova taxa de juros. E agora não existe mais o problema da inflação. A inflação está controlada. Podemos colocar de volta o pé no acelerador, ou melhor, o dedo na impressora. Agora está respondida a sua pergunta da onde virá o dinheiro? Da onde virá o volume para fazer o Bitcoin subir? Mas será que realmente existe essa correlação entre o aumento de liquidez global e a subida de preço do Bitcoin? Aqui no canal eu não fico de suposição, eu mostro para vocês. Então na tela está justamente isso. Aqui em cima vocês têm o preço do Bitcoin, essas barrinhas na cor branca, e aqui embaixo vocês têm uma linha verde e uma linha vermelha. A linha verde é justamente o índice de liquidez global. E quando supera a média, que é a cor vermelha, todas as vezes, como vocês podem ver nesse gráfico, que rompe essa média, né? Que a linha verde rompe a média vermelha, lá em cima vocês percebem que acontece uma bull run no Bitcoin, um ciclo de alta muito forte no Bitcoin. Isso aconteceu em 2016, por sinal, ano de halving. Isso aconteceu, por exemplo, em 2020, lá na pandemia, por sinal, ano de halving. Isso acaba de acontecer agora em 2024, por sinal, ano de halving. Talvez o maluco aqui não seja tão maluco. Mas você pode não acreditar em mim, não gostar da minha tese e seguir ali a tese do governo, do Estado. No vídeo passado, eu falei para vocês sobre a maravilhosa decisão do STF que decretou o fim do sigilo bancário. Agora as instituições financeiras são obrigadas a abrir sua continha para o governo. Mas aí as matérias da mídia rapidamente vieram me desmentir. Eu sou o quê? Um divulgador de fake news. Como diz aqui o Valor Econômico, STF não decretou o fim do sigilo bancário, Guilherme. Pare de falar mentira. Entenda o que aconteceu. Agora, use o teu cérebro para decidir se existe ou não sigilo bancário. Vamos seguir a própria matéria do Valor Econômico, ok? Vamos descer aqui. Olha lá. O que disse Carmen Lúcia, do STF? A administração tributária dos estados é imposta a tarefa de manter os dados das pessoas físicas e jurídicas fora do alcance de terceiros. Tá? Então, eles devem evitar que terceiros... Eles não são terceiros, eles são deuses. Eles podem ter acesso. Terceiros não podem ter acesso. E o que eles fazem com os seus dados bancários? Utilizando-os de forma exclusiva para o exercício de suas competências fiscais. Ah, pessoal! Então é o seguinte, é sigiloso, tá? É sigiloso. Somente o governo, todos os parasitas, o STF, os políticos têm acesso, né? E vão tomar conta da sua informação. Então, se você confia em político, se você confia no STF, se confia em todos eles, não tem problema. Para terceiros, tá? Essa informação não será divulgada. Ah, esqueci só de um detalhezinho, pessoal. Isso, como diz a matéria aqui embaixo, se não acontecer o vazamento dos dados, pessoal, porque aí acontece, né? Não é culpa do governo se ele tem os dados e vazou, né? Aconteceu. Então, assim, é sigiloso, desde que o governo seja confiável e não tente te ferrar a vida, ou se o governo não deixar os dados serem vazados. Olha aqui. Apesar das garantias legais, é inegável que o risco de vazamento de dados ou de uso indevido das informações por parte dos agentes públicos existe. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu tenho cara de otário. Então, querido Valor Econômico, querida mídia brasileira, deixem de ser cagões e falem a verdade. Não tem mais sigilo. Se alguém tem acesso às minhas informações, elas não são sigilosas. Agentes do Estado não são deuses, são seres humanos. Mas nada está ruim o suficiente que não possa piorar. Hoje já sai uma outra notícia aumentando um pouquinho mais o escopo da censura e da intromissão na sua vida. STF analisa se telefônicas devem compartilhar dados com a polícia. Dados de quem? Dados de bandido? Claro que não. Dados de suspeito.
suspeitos. Então, por exemplo, se o governo achar, né, que você é um suspeito, se você é um suspeito, pelo quê? Não sei, tu é suspeito. Ele pode pedir os dados das suas ligações, das suas interações privadas com outras pessoas, para ver se de repente você não está aí comprando um bitcoinzinho ou elogiando demais aquele político que eles não gostam. Então eles estão com câmeras dentro da sua conta bancária, estão com câmeras dentro da sua linha telefônica. E claro, também querem colocar uma câmera nas exchanges, como diz a matéria de hoje. Receita Federal está na cola do Bitcoin e prepara pacote de 3 ações com foco nas exchanges. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Eles estão fechando o cerco numa velocidade nunca antes vista na história. Controlar cada coisa que você faz, desde o que você posta em rede social, até o que você fala no telefone, até o que você tem dentro da sua conta bancária e compra por aí. A única forma de você estar protegido é com criptomoedas fora de qualquer sistema centralizado. Ou seja, comprou lá, seja lá onde for, jogue para sua carteira privada, onde ninguém além de você tenha acesso. Obviamente, não para fazer sonegação, porque isso é crime, pessoal. É para você ter proteção da sua privacidade. Depois você vai lá por conta própria e faz a sua declaração, diz tudo bonitinho pro Estado. E se você quer ter acesso a notícias diárias como essas que eu falei aqui no vídeo e também notícias que eu não posso falar aqui no canal, no seu e-mail basta se inscrever de graça na nossa newsletter. Estão vendo aqui na tela, está aqui embaixo na descrição e fixada no primeiro comentário. Vai lá, se inscreve de graça, vai receber diariamente o nosso telescópio cripto. Quem sabe com isso você consiga acelerar esse processo de fugir desse sistema destrutivo, sistema falido e migrar para um sistema que protege o seu patrimônio e faz o seu patrimônio crescer pouco a pouco, como aconteceu inclusive comigo nesse ano. Porra, Guilherme, quase 8 anos de mercado, continua com o mesmo carro. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.